Vamos dar início. Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Pedro. Junto, nós vamos aí trabalhar a disciplina de água, lúpulo e adjuntos. E antes de iniciarmos essa nossa primeira aula, que está sendo assíncrona devido ao feriado, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Pedro Cardines, sou da cidade de Londrina, sou formado em alimentos, posteriormente acabei fazendo mestrado, doutorado, onde trabalhei basicamente com processos fermentativos. Tive contato pela primeira vez com a cerveja artesanal em 2012, foi onde eu iniciei aí a produzir cerveja artesanal. Desde então, tenho produzido frequentemente e há um ano e meio eu sou responsável técnico de uma cervejaria aqui na região de Londrina, onde eu acompanho quase que todos os processos produtivos ali, desde a chegada da matéria-prima, sanitização da indústria, produção, invase, entre outros tantos processos que estão envolvidos aí no beneficiamento e na produção dessa bebida tão consumida e tão maravilhosa que é a cerveja. Então vamos lá, vamos dar início à nossa disciplina, água, lúpulo e adjuntos. Então na primeira aula a gente vai acabar abordando muito mais o assunto água, eu acabei dividindo, né, essa matéria, essa disciplina em alguns tópicos para a gente não misturar os assuntos e para a gente tentar ter um entendimento melhor sobre cada uma dessas matérias-primas. Então aqui para a gente iniciar com uma frase, né, que trata aí basicamente da matéria-prima que é a principal que nós utilizamos na cerveja, que é a água. Frase essa de Dave Barry. Nem todos os produtos químicos são ruins. Sem produtos químicos, como o hidrogênio e o oxigênio, não haveria a água, né? A água não existiria. E esse é o ingrediente vital aí para a produção dessa bebida que é a cerveja. Então, na primeira unidade aqui, né, a unidade 1, água, lúpulo e adjuntos, vamos iniciar aí falando sobre a água cervejeira. Entender um pouco melhor sobre os sais que estão dissolvidos, os efeitos que esses sais podem trazer para a cerveja, entender um pouquinho sobre o pH, que é o potencial hidrogeniônico, o que o pH pode influenciar na cerveja. Então, na unidade 1, nós vamos aí conversar sobre a água cervejeira, destacando os conceitos químicos essenciais para a compreensão da sua influência na qualidade final das cervejas que estão sendo produzidas. E além disso, nós vamos aí também aprender a corrigir alguns parâmetros físico-químicos que podem influenciar diretamente em todo o seu processo produtivo. Tá? Água é uma coisa que muita gente, principalmente quem é leigo, acha que a água de determinada região, a água de não sei onde, a cerveja que é feita com a água de não sei onde é muito melhor. Existem mitos, lendas e muita história para ser contada ao redor dessa substância que a gente vai conhecer hoje, que é a água cervejeira, tá? Então, por que que a gente deve corrigir a água? Ou primeiro, a gente deve corrigir a água para a produção de cerveja? Ou simplesmente eu pego água da rede, pego água de um poço, compro água mineral quando estou produzindo uma pequena escala? Isso já basta para eu atingir um patamar de uma cerveja ali muito boa? Bom, vamos discutir isso então nessa aula de hoje. Primeira coisa, a água pode melhorar o processo e o sabor da sua cerveja, e ponto. Isso é um fato. Então a água, se bem arrumada ali, né, em relação aos seus sais, em relação ao seu pH, ela pode te entregar ali um produto final com uma qualidade superior àquela que você estava fazendo, sem, por exemplo, fazer as correções devidas na água cervejeira que você vai estar usando. Então, a água, de fato, se eu corrijo em relação aos sais, os principais, né, em relação à dureza, em relação ao pH, eu consigo entregar um produto com uma qualidade superior. O processo, onde ela pode influenciar? Então, a água, se bem corrigida, ela influencia diretamente na mosturação, ou mostura, como algumas pessoas chamam. Você vai ter uma mostura mais eficiente, uma conversão ali do amido em açúcares fermentescíveis muito mais rápida, muito mais eficiente. Sua cerveja ou seu mosto vai ter uma maior limpidez.
e a sua cerveja vai ter uma vida de prateleira maior, um shelf life maior. Em relação ao sabor, a gente pode enfatizar que uma água corrigida, ela traz aí características de malte e lúpulo, tá? Reduz a astringência, que é algo que é indesejado na cerveja, e aumenta a sua complexibilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu posso mexer com os sais que nós temos ali, por exemplo, cloretos, sulfatos, e eu posso trazer um perfil mais maltado, um perfil que traga um aroma não, desculpa, um amargor mais refinado para aquela cerveja. Então, dependendo dos sais, a gente vai aprender juntos aqui que ele pode trazer perfis sensoriais distintos e, como aqui já disse, aumentar a complexibilidade da sua cerveja, entregando um produto com uma qualidade muito superior. Então aqui nós vemos um simples copo d'água, né? Assim como a água deve ser, insípida, inodora e transparente. Em se tratando da produção cervejeira, tão mais importante que a água, como nós estamos vendo aqui, é o que nós temos dissolvido nesse líquido que nós estamos aqui observando. Então, dentro da água ali, a gente pode ter uma combinação de sais dissolvidos, né, dissociados. Então, se a gente pega, por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, e coloca em água, essas duas moléculas acabam se separando e formando ali íons, né? Então, geralmente, o que nós encontramos na água dissolvidos são os íons. Então, nós podemos ter ali íons cálcio, magnésio, sódio, ferro, manganês, o cloro, carbonatos, bicarbonatos, zinco, sulfatos, nitratos, nitritos, entre outros tantos íons que nós podemos ter ali dissociados. E cada um desses elementos acaba contribuindo aí de uma maneira característica com sabor, aroma, precipitação proteica, formação de um trube melhor, uma maior limpidez. Cada um desses íons, né, esses minerais, acabam contribuindo aí de maneira característica. Então, aqui nós temos a composição da água, né? Então a gente vai aprender juntos aí sobre o que nós temos nessa água. Então, as águas naturais possuem diferentes componentes, como a gente pode observar aqui. Posso ter carbonatos, magnésio, sódio. Eventualmente, eu posso encontrar ali um sal de potássio, uma água mais ferrosa, com um perfil mais característico devido à presença de moléculas de ferro, manganês. Eu também posso encontrar nessas águas gases pré-dissolvidos ali, como o CO2, que é o dióxido de carbono, oxigênio, nitrogênio, entre outros tantos gases que podem ali também estar presentes. Alguns ácidos, como carbônico, sulfúrico em pequenas concentrações, clorídrico e ácido silícico, desculpa, e raramente alguns outros ácidos, porém não vem ao caso, tá? As águas naturais geralmente acabam apresentando aí o que é chamado de resíduo de evaporação. Imagine, se você pega uma determinada quantidade de água, evapora aquela água, os minerais que estão ali presentes, eles não são evaporados, porque o ponto de ebulição desses caras é muito alto. Então eles ficam ali e eles são chamados de resíduos de evaporação. Geralmente são as somas, né, de todos os íons que nós temos ali dissolvidos na água. O que é comum de se encontrar, né, dependendo da região onde essa água foi retirada, uma concentração de 30 a 2.000 miligramas por litro, tá? Sendo que o valor médio aqui do nosso país, dos resíduos de evaporação aí da água cervejeira, gira em torno de 500 miligramas por litro. Existe essa portaria, que é uma portaria do Ministério da Saúde, tá? Número 2914, lá do ano de 2011, e ela dispõe aí sobre os procedimentos, né, de controle e também de vigilância da qualidade da água que é destinada ao consumo humano. E nessa portaria a gente pode encontrar alguns critérios, né, que são utilizados para dizer que uma determinada água é potável ou não.
A água ela deve ter algumas características, segundo essa portaria, características físico-químicas, então, deve ser incolor, livre de turbidez, ou seja, de matéria orgânica, deve ser inodora e neutra em relação ao seu sabor. A portaria ainda lista uma série de íons e compostos, tá? Em determinadas quantidades máximas que são permitidas segundo a legislação vigente. Características microbiológicas, a gente vê aqui basicamente 3 micro-organismos que não devem, de maneira alguma, estar presentes ali na água: E. coli, coliformes e os streptococcus. E as características da água, né, cervejeira, como ela deve ser. Então, é uma mistura de tudo isso que essa portaria traz para nós. Ela deve ser potável, então, ela deve ser basicamente o que se tem aqui na portaria, sem cor, sem cheiro, sem sabor, livre de micro-organismos, sem cloro, o que é muito importante, e ela deve ter o perfil de sais ali adequado, dependendo do estilo que você objetiva produzir. Então, aqui uma informação importante, que é em relação à dureza da água, tá? Não sei se vocês têm conhecimento sobre, mas a dureza, quando nós falamos, uma água é dura ou uma água é mole, dureza da água diz respeito diretamente à soma dos íons cálcio e magnésio, tá? Uma água dura é mais indicada para a produção de cervejas que tem um perfil mais escuro, enquanto uma água mole é indicada para a produção de cervejas aí com um perfil mais neutro, cervejas claras, como por exemplo uma Pilsen. Vou até apresentar para vocês um pouco mais à frente a água de determinadas cidades ao redor do mundo todo e que são famosas aí devido à produção de cervejas, cada cidade com sua água característica e com seu estilo de cerveja também bem característico. Então aqui nós temos uma água muito mole, de 0 a 70 ppm de cálcio e magnésio, uma água mole de 70 a 135, média, dura ou muito dura, que aí é acima de 350 ppm, somando-se os íons cálcio e os íons magnésio. ppm, para quem não se lembra, nada mais é do que parte por milhão, que nada mais é do que 1 miligrama desses dois sais, né, juntos, dissolvidos em 1 litro de água. Geralmente se utiliza a denominação ppm, tá? E aqui nós podemos observar que os principais íons e minerais que são de extrema importância na produção de cerveja. Eu vou citar cada um deles aqui, vou apresentar para vocês, vou dizer o que cada um vai influenciar na produção da sua cerveja. Então, o tipo e a concentração acabam afetando aí o desempenho e a eficiência, isso na mostura, na fermentação, e também acabam aí influenciando diretamente no sabor. Onde os principais íons que afetam a química e o processo de braçagem estão aqui dispostos, tá bom, pessoal? Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem o Na, que é o sódio, tem o cálcio, que é o Ca, tem magnésio, nós temos bicarbonato, HCO3, e também carbonato, né, que é o CO3. Nós temos cloretos e nós também temos aí os famosos sulfatos. O que que cada um deles vai trazer para a minha cerveja? Os que afetam a dureza e a alcalinidade da água. Cálcio, magnésio, bicarbonatos e carbonatos. Os que acabam afetando diretamente o sabor. Nós temos aqui o sódio, os cloretos, sulfatos e o magnésio, tá? E para esses parâmetros que nós devemos ter uma atenção maior. Então, se você está fazendo cerveja, ou se você vai abrir uma micro cervejaria, nada mais importa quando você vai pensar em água, em fazer aí o teste, que você pega uma amostra dessa sua água da maneira correta, para não ter uma contaminação, por exemplo, microbiana, ou você pede para o pessoal do próprio laboratório ir fazer essa coleta da maneira correta, eles vão levar até o laboratório a sua água cervejeira e eles vão descrever o perfil da sua água em relação ao pH, em relação a todos esses sais que nós estamos aqui conhecendo, e a partir daí é que você vai
tomar as providências cabíveis para você fazer as correções necessárias para aumentar aí o grau de complexibilidade da sua cerveja em relação à sua água. Então, o primeiro sal que eu apresento aqui a vocês é o cálcio, e nós vemos que aqui componentes da água versus sua função, né? A gente vê que o cálcio ele acaba aumentando a dureza da água, como a gente viu, é um dos componentes que eleva essa dureza. E o cálcio, ele, via de regra, ele tem que se encontrar de 50 a 200 ppm, tá? Ah, professor, mas e essa variação, essa faixa tão ampla, né, esse range tão amplo? Por que tem isso? Porque dependendo do estilo de cerveja, você vai necessitar de mais ou menos cálcio ali na sua água. Como eu disse, o cálcio acaba criando uma determinada dureza da água, né? Ele aumenta a dureza da água, ele auxilia na mostura e diminuição de extrato de adstringência das cascas dos grãos. Então, uma água que tem a quantidade correta de cálcio, durante a mostura você se preocupa menos em estar extraindo taninos ali das cascas, né, do malte e trazendo um perfil mais adstringente à sua cerveja. Além disso, ele protege as enzimas da degradação pela temperatura, por exemplo, da mostura, né? Dependendo das rampas que você vai estar utilizando ali, se sua água tem um perfil correto de cálcio, as suas enzimas alfa e beta amilase acabam sendo mais tolerantes a temperaturas aí e desempenhando um papel melhor na conversão dos amidos em açúcar. Além disso, estende e auxilia a atuação das enzimas, né, alfa e beta amilase, como eu já citei, melhora a formação do trube durante, na verdade, né, o whirlpool, pós-fervura, pós-whirlpool, traz aí uma claridade maior à sua cerveja, uma limpidez maior, mais sabor e maior estabilidade em relação a alguns parâmetros, tá? Principalmente em relação à clarificação da cerveja. Auxilia também nos processos fermentativos, já que essa quantidade de cálcio está dissolvida na água, ela acaba indo lá para os processos de fermentação. Lembra, pessoal, esses íons, esses sais, eles não são evaporados durante a fervura, tá? Então, durante a fermentação, o cálcio acaba auxiliando ali no processo fermentativo e principalmente na floculação das leveduras. E o cálcio, aqui é uma informação primordial. Ele sempre vai ser desejável, tá, pessoal, em uma fabricação. Então, se você tem uma água extremamente mole, fez lá a análise de água, ou adquiriu essa análise da água da rede da sua cidade, veja lá quanto você tem de cálcio. Se estiver abaixo de 50, corrija isso que você vai ter aí resultados bem melhores durante o processamento e pós aí fermentação e pós-fermentação também. Então, aqui, as maneiras como ele é comercializado, né? A gente pode ver que nós temos o sulfato de cálcio e nós temos ali o cloreto de cálcio. Um outro componente que também afeta a dureza, como já havia comentado, é o magnésio. Magnésio, reparem, se a gente voltar no cálcio de 50 a 200, magnésio de 10 a 30. É uma faixa muito mais estreita. E o magnésio é um pouco complicado da gente corrigir aí esse magnésio e a gente vai entender o porquê. Primeira coisa que a gente deve saber é que ele contribui com o aumento da dureza da água, tá? Ele tem um grau de solubilidade maior do que o cálcio, e aqui a gente começa a observar algumas outras coisas. Então, em grandes quantidades, pode trazer um amargor para a cerveja ou até mesmo uma acidez característica desse sal, tá? E vai trazer a distringência. Isso a gente não quer, né, pessoal? Se tiver em concentração maior do que 50 ppm. E a gente vai entender o porquê que é tão fácil errar na mão aqui do magnésio. Magnésio, para que é bom? Nutrição e metabolismo das leveduras. Auxilia bastante ali no processo da nutrição da levedura e ela vai trabalhar muito mais feliz convertendo ali os açúcares em álcool e CO2. Quantidade mínima normalmente é obtida por meio do próprio malte, logo não é preciso, né, ter uma preocupação tão grande com a concentração de magnésio que nós teríamos ali na nossa água cervejeira.
E por que é tão fácil errar? É fácil errar na correção do magnésio, porque, como eu disse aqui, ele é obtido através aí do malte, né? O próprio malte já acaba aumentando a quantidade e a concentração de magnésio lá no meu mosto. E esse range é muito pequeno. Então, de repente, se eu colocar ali uma fração de magnésio, né, ele vai subir demais e vai passar dessa concentração ideal aqui para minhas cervejas. E aqui a forma com que ele é comercializado e utilizado na produção de cervejas, né? Na forma de sulfato de magnésio. Aqui mais um componente que acaba contribuindo para a dureza da água também, né? Os carbonatos, CO3, e também os bicarbonatos, HO3. Contribui para a alcalinidade, né? Aumentando o pH, e ele também possui um efeito que é denominado efeito tampão. E a gente, às vezes, não quer que aconteça isso, né? Não quer um pH alto na maioria das vezes, tanto que a gente vai tratar do pH depois que eu falar dos sais. E o efeito tampão é quando uma substância cria um efeito tamponante. O que é isso? Uma substância como, por exemplo, um bicarbonato, ele faz com que seja mais difícil eu conseguir alterar o pH de uma solução. Isso é o efeito tampão. E a gente sabe que o bom funcionamento das enzimas, alfa, beta amilase, depende muito aí do pH. Então a gente vai ver que os bicarbonatos e os carbonatos raramente são corrigidos, tá? A não ser que você tenha uma água extremamente ácida. Ele afeta a filtração, é ruim para cervejas lupuladas. Sais que possuem em sua composição são usados normalmente na mosturação, então não vai na correção de água antes, né? Desejável em cervejas escuras para neutralizar aí ácidos gerados pelos maltes escuros, tá, pessoal? Então, o que a gente pode trazer um pouco mais aí dos bicarbonatos? Que são válidos, é válido o uso desses dois caras, né, carbonatos e bicarbonatos, para a produção de cervejas escuras, desculpa, porque o malte escuro, a gente sabe que traz aí um perfil mais ácido para a cerveja, e o bicarbonato por si só, ele tem o papel de neutralizar um pouco a acidez desses maltes, tá? Opa, voltamos. Aqui nós temos o primeiro ingrediente que acaba influenciando no sabor diretamente, tá? Que a gente vê que é o sódio, que é o Na, concentração que pode ter uma variação de 0 até 150 ppm, e o sal, assim como se nós pensarmos aí, fazemos uma analogia com a cozinha, né? Até nas confeitarias da vida, que o pessoal trabalha bastante com doce, geralmente vai uma pitada de sal ali na formulação de um determinado doce para acentuar um pouco mais o dulçor, tá? Nesse caso da produção de cerveja, acentuar o dulçor que o malte vai trazer. Parece um pouco controverso, né? A gente colocar sal no lugar, querendo aumentar aí, destacar o dulçor. Mas isso é uma prática bastante comum e por isso a concentração de sódio pode variar de 0 até 150 ppm. Então, se eu tenho uma concentração menor que 100 ppm, eu vou ter um destaque do dulçor do malte. Porém, se eu passo aqui do nosso range, né, dos 150 ppm, eu já vou ter um sabor mais salgado, né? E o sal, a gente sabe que é um conservante natural, é um inibidor do crescimento microbiano. Se eu coloco muito sódio na minha água cervejeira, lá na minha fermentação eu vou ter problema, porque ela acaba sendo tóxica, né? O sódio é tóxico para o fermento. Ainda pode causar um amargor nas cervejas, e o sódio ele acaba se combinando, se ligando a cloretos, tá? E com isso nós temos um destaque maior também para o dulçor. Lembrei aqui agora que nós temos esse destaque maior devido a isso. Então, como consequência, teremos uma cerveja considerada mais redonda, digamos assim. Quanto mais sódio e menos sulfato, eu vou ter maior astringência. E é desejável quando se
deseja aí realçar o dulçor e gerar um pouco de corpo, né, para a nossa cerveja. Aqui só uma curiosidade, existe um estilo que leva uma determinada concentração mais alta do que isso aqui que a gente está vendo, que é o estilo Guzi. Quem já tomou sabe que é uma cerveja que tem um perfil salgado. Aqui nós temos um dos principais sais, né, que a gente pensa em sabor, modificação e correção de água, que são aí os cloretos, concentração desejável de 10 a 150 ppm, e o cloreto ele acaba acentuando aí a sensação de corpo e também traz um maior dulçor para a nossa cerveja, tá? Além disso, contribui para a estabilidade e transparência da cerveja, a gente vai ter uma cerveja mais límpida, e é desejável quando se tem aí a vontade de realçar o sabor maltado de uma cerveja, o dulçor que é proveniente do malte, e uma cerveja mais encorpada, digamos assim, tá? Ele não é tão importante no processo em quantidades normais, mas ele acaba afetando o sabor da cerveja. Então, o cloreto ele acaba aumentando a sensação de corpo, de dulçor do próprio malte. Principalmente quando a gente tem uma combinação aí, um equilíbrio, né, entre os cloretos e o sódio que eu citei acima, né, no slide anterior, tá? Sendo que essa combinação sódio-cloreto é muito importante, por exemplo, para cervejas do estilo Porter, uma Brown Ale, Dry Stout, até mesmo em cervejas lupuladas, como as IPAs, a gente tem que ter aí esse equilíbrio cloreto-sódio, tá? E uma coisa que é muito importante a gente citar aqui. Cloreto, pessoal, eu peço que vocês não confundam com cloro, tá? O cloro utilizado lá para tratar a água, né? Que é o hipoclorito de sódio, ou até mesmo as cloraminas, que são utilizadas nas estações. O cloro, pessoal, não o cloreto. O cloro, ele dá o off flavor que a gente conhece, né? Que traz aí um perfil do clorofenol, que é aquele gosto, aquele aroma de band-aid, esparadrapo mesmo. Aqui os sulfatos também muito importantes, tá? Cloreto e sulfato, juntamente com o cálcio, no meu ponto de vista, são aí os sais, os íons, né, mais importantes de serem corrigidos, disparados em relação aos demais. Então, sulfatos, variação de 0 a 350 ppm, então a gente vê que a variação pode ser bastante grande e dependendo do estilo, a gente acaba trabalhando com concentrações aí bem elevadas. A gente já vai entender o porquê. Sulfatos, contribui com um paladar mais seco, então se você quer uma cerveja mais seca, né, e isso alguns estilos pedem, né, esse perfil um pouco mais seco, a gente já vai começar a trabalhar com uma concentração de sulfato um pouco mais elevada, gera um amargor mais refinado, um amargor mais limpo em relação aos lúpulos, né? E aqui nós temos faixas ótimas, dependendo do grau de amargor da sua cerveja em relação ao sulfato. Cervejas não amargas de 10 a 50 ppm, a gente pode utilizar isso, por exemplo, em uma Pilsen, né? Cervejas pouco amargas, aqui a gente já tem um aumento de 50 a 150 ppm, e em cervejas amargas, por exemplo, uma IPA, né, uma American IPA, a variação pode ser aí de 150 a 250 ppm. Características do sulfato durante a produção. Ajuda na formação do trube, então é muito importante a gente ter a formação de um trube firme ali, né, pós-fervura. E o excesso, quando o pessoal às vezes extrapola, né? Pensa assim, ah, vou colocar mais que vai dar mais amargor, estou fazendo uma Imperial IPA aqui, vai trazer um amargor ruim, tá? Então a gente tem que trabalhar dentro desse intervalo aqui de 0 a 350. E quando em excesso pode até trazer um salgado, tá, pessoal? O fermento pode metabolizar o sulfato, gerando pequenas quantidades aí de H2S e SO2, que é característico de algumas cervejas do tipo ales, né, feitas aí com águas que são ricas em sulfatos. Isso aqui é muito difícil da gente encontrar no Brasil, tá, pessoal? Esse tipo de água. Um outro íon que também é importante, um outro sal, né?
é o zinco, valores ótimos aí em torno de 0,15 ppm, então é muito pouco, tá? Fundamental porque ele é usado na síntese de proteínas, estimulando o crescimento de leveduras. Quando a gente pensa em correção de zinco da nossa água, a gente está pensando em não trazer nada de dureza nem de sabor para a cerveja, tá? A gente está pensando basicamente no processo fermentativo. Porque além disso aqui, de estimular, né, a síntese das proteínas para fornecer aí um crescimento saudável de leveduras, ele ainda funciona como um cofator enzimático para essas leveduras, né? No caso aqui a Saccharomyces cerevisiae. Podemos adicionar o sulfato de zinco para a correção final lá na fervura. Muitas vezes o pessoal acaba utilizando um produto com nome comercial, tá? Por exemplo, um Cervomyces, que tem lá uma concentração de zinco bacana para nutrir aí o fermento e ter uma fermentação legal da nossa cerveja. E o uso em excesso pode interromper o processo fermentativo. Então, quase como tudo nessa vida, né, o excesso de todos os sais aqui que eu mostrei para vocês, ele é prejudicial. Então, a gente tem que trabalhar com concentrações pré-estabelecidas, ter em mente que é possível corrigir, sim, uma água, e que cada estilo de cerveja vai ter um parâmetro em relação a todos esses componentes presentes na água, tá? E aqui esse quadro que eu acho muito legal, muito interessante, a gente vê alguns sais, né, como eu apresentei para vocês, cálcio, magnésio, carbonatos, bicarbonatos, os sulfatos, cloretos, o sódio. E aqui nós temos a cidade onde águas têm essas características de sal, e aqui os principais estilos que surgiram aí nessas cidades, né? Então, se a gente pega lá, uma cerveja Pilsen, que surgiu lá em Pilsen, na República Tcheca, por exemplo, né? Lá com uma cervejaria muito famosa, Pilsner Urquell. A água daquela cidade, ela tem um perfil extremamente mole, ou seja, de baixa dureza. Olha a quantidade de sais dissolvidos na água. É muito pouco. Isso aqui tudo em ppm, tá, pessoal? É uma miséria de sais que eu tenho. Então, uma água mole, ela pede um estilo mais neutro, um estilo mais leve, como, por exemplo, uma Pilsen. Por isso que lá essa cerveja do estilo Pilsen acabou caindo na graça do pessoal. Porque a água que tinha lá, antes mesmo de se conhecer tratamentos, correções, esse tipo de coisa, a água que se utilizava lá para a produção da cerveja Pilsen era a ideal. Então trazia um perfil sensorial muito interessante para essa cerveja, tá? Outras águas bem interessantes aqui, né? Se a gente pega Dublin, tem uma tradição muito grande de produção de cervejas do tipo stout. A gente já vê que é uma cerveja escura, mais pesada, e a gente vê que a concentração de sais aqui, ó, é muito maior do que quando nós comparamos, por exemplo, com uma cerveja do tipo Pilsen. Então, dependendo do estilo de cerveja, a gente vai ter um perfil de água bem interessante. Outra que é legal a gente citar aqui é a água de Burton, tá? Existe até um termo, né, que muito cervejeiro usa, que é burtorização, ou seja, eu vou tornar minha água semelhante aqui, né, à água de Burton em relação aos sais dissolvidos, e eu vou fazer uma cerveja IPA, por exemplo, né? Então, a burtorização nada mais é do que um método utilizado na fabricação das cervejas, né, onde a gente faz a modificação da água através da adição de sais, ou seja, você tem uma água mole, você começa a adicionar sais para ela ter um perfil semelhante ali, né, à água que é encontrada lá em Burton, por exemplo, na Inglaterra. Outro parâmetro que eu comentei também que ia citar aqui para vocês, né, é o pH. Antes mesmo da correção dos sais, é muito interessante que se cheque o pH ali inicialmente. pH, toda cervejaria tem que ter um pHmetro, isso é muito importante, até mesmo para tirar amostras ali do mosto, né? Para a gente ver como que está o pH do mosto, para proporcionar aí a ação enzimática eficiente. Então, toda cervejaria que se preze tem um pH. E o pH é uma medida muito importante que nós temos ali da nossa água cervejeira, tá? A gente vai saber se tem que alcalinizar, ou seja, colocar alguns compostos ali para que o pH se eleve,
Já adianto que isso no nosso país é extremamente raro, você ter uma água muito ácida, que você tem que adicionar um composto para ela ter o seu pH aumentado. Geralmente o que se tem é o acréscimo de ácidos, tá? Então você parte de uma água mais alcalina, mais neutra, e adiciona ácidos ali para que o pH caia, atingindo pontos de pH ideal para a gente ter a enzima funcionando da maneira correta. pH pode variar de 0 a 14, tá? Para quem não lembra. Onde 7 é o pH neutro, acima de 7 a gente tem pH alcalino, e abaixo de 7 nós temos aí o pH ácido. Então, alguns conceitos. pH é um parâmetro muito importante, né, para ser acompanhado, e é o mais simples de ser ajustado durante a produção de cerveja. Muito mais simples do que ajuste de sais, tá? Para a mostura, o pH indicado pode ter uma variação de 5,4 a 5,6. Em algumas literaturas, essa faixa acaba aumentando um pouquinho, tá? Mas, via de regra, 5,5, perfeito. Acima disso, se o pH, então, está muito alcalino, a gente tem extração de taninos provenientes ali das cascas, além da extração de polifenóis, que vão trazer um gosto não tão bom à nossa cerveja, né? A gente vai ter uma cerveja mais adstringente. E fora dessa faixa aqui, de 5,4 a 5,6, a gente tem a enzima sendo afetada, né? As enzimas alfa e beta amilase, coisa que também não é interessante, porque a gente vai ter uma alteração do tempo de conversão dos amidos em açúcar. Gráfico bastante conhecido, muito visto por vocês, espero assim, né? Onde nós temos valores de pH. Vocês podem perceber que o pH aqui varia muito pouco, então de 4,5 até, vamos dizer aqui, 6. Aqui nós temos temperaturas em graus Celsius. Isso aqui é basicamente os pHs ideais e as temperaturas ideais para cada uma das enzimas de interesse. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma cerveja de trigo, né? Você quer fazer a quebra de proteínas ali, né, presentes no trigo. Geralmente a gente começa com uma rampa ali de 45 a 55 graus Celsius e a gente vê que o pH de 5 acaba sendo bom para as enzimas proteolíticas aqui. Se você for fazer algum tipo de cerveja, uma Pilsen, uma Pale Ale, as mais comuns, né, que a gente vem fazendo, ou qualquer tipo de cerveja, né, já que a gente vai ter o malte ali sendo utilizado, a faixa ideal ali para beta e para alfa amilase, a gente vê que é algo entre 5,3 a 5,5, tá? pH acima de 5,4, a gente faz acréscimo de ácido lático para ele baixar, né? E cair aí dentro dessas faixas ideais da ação enzimática. E a gente tem aí a situação que, como eu disse, é muito raro de ser encontrado em nosso país. Se eu tenho uma água com pH abaixo de 5, eu tenho que adicionar algum componente, como, por exemplo, a soda cáustica alimentícia, com grau alimentício, para que haja a elevação desse pH e ele atinja ali faixas de 5,3 a 5,5. Tá? Muito raro, como eu disse aqui, então, essa situação. Coisas que vocês devem ter em mente. Enzimas que convertem aí os amidos em açúcares, elas têm faixas tanto de pH quanto de temperatura, que são faixas ótimas. Por isso que as rampas de temperatura, a gente tem que ter uma certificação que o pH vai estar no pH ideal e que também as temperaturas consigam se manter estável ali para que haja essa conversão através das enzimas. Enzimas, para quem não lembra, basicamente são proteínas, tá? E são catalisadores, ou seja, elas aceleram o processo, aqui no caso da produção de cerveja, da conversão de amido, do grão, né, do malte, em açúcares fermentescíveis. Um amido basicamente é um polissacarídeo, a gente tem várias moléculas de glicose ali ligadas, e essas enzimas acabam cortando as ligações entre essas moléculas de glicose, o mosto vai ficando mais rico em glicose e assim é possível que haja o processo fermentativo com o uso das leveduras.
Então, aqui uma dica ainda sobre o pHmetro, né? Sobre o pH da cerveja, na verdade. Nunca colocar o ácido direto no mosto. Primeiro a gente faz uma diluição desse cara, né? Coloca em água lá, ou pega até mesmo um pouco do mosto que você está cozinhando ali, pega o mosto, coloca o ácido lático, dilui um pouco e volta isso para a panela ou para a sua produção industrial, e assim você vai tirando medidas do pH, sempre com o mosto uma temperatura baixa, relativamente ali de 20 a 25 graus, para que não se tenha erro. Outra coisa muito importante, toda vez que você for utilizar um pHmetro para tirar a medida do pH, certifique-se de que o pHmetro vai estar calibrado. Existem soluções, né? Solução com pH 4, pH 7, e você vai fazer medições utilizando esses padrões. Esses padrões também têm que estar a uma temperatura de 20 a 25 graus, e você vai fazer a calibração utilizando esses padrões para depois tirar as medidas do pH da sua água ou do seu mosto, tá? Na lavagem do bagaço ou recirculação, usar uma água com pH em torno de 5,3. E o pH ótimo para fervura, né? Ele é de 5,1 a 5,3 para obter aí uma melhor qualidade sensorial das nossas cervejas, certo? Então, por que a gente deve se preocupar com água? Depois de ter visto sais, ter visto o padrão de pH, né? Primeira coisa, o impacto dos íons, né? Que a gente viu primeiro. A gente viu que vai influenciar diretamente na conversão durante a mostura. O desempenho da levedura é extremamente afetado pela concentração dos íons, ou a falta deles, ou o excesso, como a gente também viu. Estabilidade e turbidez da cerveja acaba sendo influenciada diretamente também. Tanto que se a gente for fazer, por exemplo, uma NEIPA, a gente tem que entrar com quantidades bem grandes ali de cloretos, tá? Para manter ela turva, além da porrada de lúpulo que vai depois. E também influencia diretamente no sabor da cerveja. Já o pH, ele vai interferir diretamente na conversão durante a mosturação, né, principalmente devido à ação enzimática. A extração dos componentes do lúpulo também é afetada pelo pH e a atuação do fermento também pode ser otimizada se nós trabalhamos com pHs nas faixas ótimas, como a gente viu. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a correção de águas, tá? Vou trazer um exemplo aqui bem simples para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a correção dos parâmetros físico-químicos da água cervejeira. Quais são os parâmetros da água que eu vou utilizar para produzir minha cerveja? Então, a gente tem que pensar na matéria-prima que eu tenho, a água, conhecendo os sais que ali estão dissolvidos, e eu tenho que pensar também no estilo, tá? O que o BJCP prega ali sobre aquele estilo? O que a bibliografia prega sobre aquele estilo? Quais são as quantidades de sais que eu tenho que ter? Qual o pH ideal? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quais os parâmetros desejados que condizem com o estilo que eu quero produzir, então. E para isso, eu sempre digo, foquem primeiro no ajuste da dureza. Então, a gente viu que é o cálcio e o magnésio. Ajusta lá o seu cálcio, tá? Sempre acima de 50 ppm. Ajuste do perfil mineral, sulfatos e cloretos. Essa relação sulfato-cloreto é extremamente importante. A gente vai ver isso no exemplo. E o ajuste da alcalinidade, né? Que daí a gente pode utilizar ácidos e carbonatos ou bicarbonatos. Então, se eu partisse, por exemplo, de uma água mineral que a gente encontra no mercado, pensando aqui na produção mais simples que se possa ter e o modo mais simples de se obter informações de uma água, né? Simplesmente vou no mercado, compro um galão, no rótulo lá vai trazer características, como o pH, nesse caso aqui a gente já vê que é um pH muito próximo à neutralidade, não é bom para cerveja isso, então eu teria que acidificar isso aqui. E quais são as composições em relação aos sais? Então a gente vê que tem bicarbonato, cálcio, magnésio, cloreto, sódio, sulfato, quase que todos eles, exceto ali os bicarbonatos, em baixas concentrações aí, se nós levarmos em consideração tudo que a gente viu na produção de cervejas. Então eu teria que fazer a correção aqui, pensando no meu perfil da cerveja, no meu estilo, tá? Suponhamos que eu vou lá fazer uma Pale Ale, 24 litros de Pale Ale, a mais básica que nós podemos ter aqui, né? Uma single hop, utilizando somente citra.
Se eu pego lá um malte pale ale, um malte caramelo para trazer aí uma determinada coloração para minha cerveja, fermentinho S05, vou usar a relação 14 litros de água para mostura e 22 litros ali para minha água de lavagem. Aí eu quero saber, eu estou usando aquela água mineral, o que eu devo corrigir? Tá. Aí eu tenho que pesquisar em alguma bibliografia, como aqui no John Palmer, né, que a gente tem, informações sobre os perfis de sais que são utilizados para cada um dos estilos. Então a gente vê aqui um perfil de água, por exemplo, para uma Pale Ale, tá? Então a gente vê um amargor moderado, concentração de cálcio aqui de 50 a 150, a alcalinidade, a gente faz relação aqui com os carbonatos, né, de 40 a 120, os sulfatos de 100 a 400, os cloretos de 0 a 100, entre outros componentes que podem ser utilizados aí, por exemplo, para acidificar a água e corrigir ali o pH que a gente viu que teria que ser corrigido, né? E aí a gente vê que esse perfil de água aqui traçado pelo John Palmer é utilizado para American Pale Ale, para uma Saison, uma American IPA, uma Double IPA, tá? Então a gente tem que buscar o estilo e quais são as características de perfil de sais desse estilo da água que é utilizada. E aqui a relação, como eu disse, sulfato-cloreto. Voltando lá para o nosso rótulo, né, a gente vê que quantidade de cloretos, 10,85 miligramas por litro, e sulfatos de 1,11 miligramas por litro. Então, para fazer essa análise, a gente basicamente pega a quantidade de sulfato e divide pela quantidade de cloreto. E nós vamos ter ali um número, né, que é a razão sulfato-cloreto. No caso dessa água mineral que eu peguei como exemplo, a gente tem uma relação de 0,1. Então, a razão 0,1, agora a gente pode utilizar a tabela que está a seguir para verificar como ficou a relação dulçor causada pelo cloreto, amargor trazida pelo sulfato. Então, essa tabela, muito interessante também, a gente vê que o perfil de água que a gente tem ali, sem corrigir os sais, eu teria aí uma cerveja com caráter super maltado, tá? E a gente tem que observar se isso casa com o estilo também, tá? Se eu começo a aumentar aqui, né, por exemplo, essa relação, e esse numeral começa também a aumentar, como a gente pode ver aqui, eu vou modificando o caráter da minha água e, consequentemente, eu vou alterar também o caráter da minha cerveja. O ideal aqui, no caso de uma Pale Ale, né, seria ter de 0,8 a 1,5, ou até mesmo 1,5 a 2 essa relação. Um balanceado a um amargo leve, tá? Isso, minha opinião, tá, pessoal? Vocês podem também opinar aí e a gente bate um papo mais para frente. Então, a relação sulfato-cloreto, esses dois íons acabam contribuindo para o equilíbrio entre dulçor e amargor da cerveja, como a gente viu. E quando a gente fala, por exemplo, de um estilo de uma cerveja IPA, é muito mais pronunciado que se tenha uma maior concentração de sulfatos do que de cloretos, porque ele traz, como a gente viu, um refinamento para o amargor desse tipo de cerveja. Já se eu tenho uma cerveja que eu quero destacar um perfil mais maltado, como por exemplo uma Pale Ale, uma Cream Ale, eu tenho que dar uma preferência maior aí para as concentrações de cloreto. E aqui a relação sulfato-cloreto menor do que uma relação 1:2, né? Sulfato 1, cloreto 2, realço o malte. Relação 1:1, vou ter um perfil mais equilibrado, e uma relação maior do que 2:1, eu vou acabar realçando lúpulos. Porém, não vamos empolgar muito aí, né, nos sulfatos, tá? Achando que, vou trazer um amargor limpo, vou socar sulfato aqui na minha cerveja. Vamos com calma, porque o excesso dele pode trazer um amargor muito ruim e também pode afetar aí a sua fermentação. E para ajustar a água, isso aqui é uma realidade em qualquer cervejaria ou um cervejeiro caseiro que está em outro nível, que começou a fazer os ajustes de água, né? Geralmente se utilizam aí planilhas, tabelas, que
trabalham com esses perfis de água já pré-estabelecidos e você coloca seu perfil da sua água que você tem em mãos e você vai setar ali, você vai ter uma água alvo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma água extremamente mole e eu quero produzir uma cerveja do tipo dry stout, que necessita de uma concentração de sais maior. Eu parto da minha água, o padrão que eu tenho, e eu seleciono, por exemplo, em um dessas planilhas, né, desses sites aqui que vocês estão vendo, opa, desculpa, vocês selecionem o estilo que vocês querem e ele vai falar quanto você tem que adicionar de cada um dos sais para que a sua água, que está ali mole, né, no caso, tenha o perfil de sais, por exemplo, de uma água lá de Dublin para você fazer uma dry stout. Então aqui nós temos vários sites que a gente pode utilizar, né? O Brewwater, esse segundo aqui, que é o Brown Kaiser, também é muito bom. A gente tem o EasyWater, que também é muito interessante, muito simples de se trabalhar. E nós temos aqui o site do Brew Friends, né, que é extremamente simples também. Uma mão na roda, quando a gente quer, por exemplo, calcular perfil de água, quer calcular quanto de levedura a gente precisa para uma determinada quantidade de uma cerveja com uma graduação com OG, né, específico. Então, são sites que são ferramentas bastante úteis quando a gente pensa na elaboração da nossa cerveja e busca aí um padrão de excelência melhor, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Essa aula vai ser assíncrona, tá? Mas nos próximos encontros aí, vou estar ao vivo com vocês. Se tiverem dúvida dessa aula, peço que guardem para que na próxima aula, quando nós entrarmos ao vivo, vocês consigam aí lembrar dessas dúvidas e me perguntarem. E se estiver ao meu alcance, responderei com o maior prazer. Até a próxima. Grande abraço, pessoal.